Bom dia, vamos fazer a correção das atividades da apostila da página 399 a 401. É mural do conhecimento. O primeiro exercício. O que é medida de tendência central? É um valor que resume as informações contidas em dados estatísticos e os demais dados ficam distribuídos em torno dele. 2. O que é média aritmética? Média aritmética é o valor obtido pela soma de todos os valores do conjunto de dados dividido pelo número total de dados. 3. Como calculamos a média ponderada? Somamos o produto de cada valor do conjunto de dados por seu peso. Depois dividimos esse valor pela soma dos pesos. 4. O que é mediana? É o termo central de um conjunto de dados, ordenado em ordem crescente. O que é moda? É o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados. Aprofundando o olhar, o exercício 1 é uma questão do Enem, que está na página 400. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais de Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química no dia em que sua avaliação for aplicada. As notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. O candidato 1, na tabela, o candidato 1, ele tirou 20 em Química e 23 em Física. O candidato 2, eu não sei qual foi a nota dele em Química, tirou 25 em Física. O candidato 3 tirou 21 em Química e 18 em Física. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Então, vamos descobrir, né, a média de cada candidato. Então, a média ponderada do candidato 1, a nota para a Química, o peso é 4, né, e 6 para a prova de Física, o peso. Então, vai ter 4 vezes 20, mais 6 vezes 23, dividido por 10, que é a soma dos pesos. Olha, 4 mais 6, 10. Então, deu 218 dividido por 10, aproximadamente, né, dá 21,8, ele falou que tem que ser um número inteiro, aproximadamente 22. Candidato 3, a média ponderada do candidato 3 vai ter 4 vezes 21 mais 6 vezes 18, dividido por 4 mais 6, que dá 10. 192 dividido por 10 dá 19,2. Como eu vou eliminar o 2, e ele é menor que 5, então vai ter aproximadamente 19. A média do candidato 2 tem que ser maior que 22, que foi a maior média aqui dos 2 candidatos. Então, 4 vezes x mais 6 vezes 25 dividido por 10 tem que ser maior que 22. Vamos tirar um mínimo, 4x mais 150 é maior que 220. Resolvendo aí na equação, 220 menos 150, 70. 4 dividido por 70 dividido por 4, 17,5. Então, a nota do candidato 2 em Química tem que ter uma nota maior que 17,5. Número 2 é uma questão do Enem também, a gente tem que pegar a apostila e observar o gráfico. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos que trafegam por uma avenida, sendo 55 km por hora a velocidade máxima permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição
percentual de veículos de acordo com a sua velocidade aproximada. Então, nós temos aí 20, com a velocidade de 20 km por hora, nós temos 5 veículos, 30 km por hora, 15 veículos, 40 km por hora, 30 veículos, 50 km por hora, 40 veículos, 60 km por hora, 6 veículos, 70 km por hora, 3 veículos e 80 km por hora, 1 veículo. Determine a moda entre as velocidades apresentadas no gráfico. Então, a moda é a barra mais alta. Então, a moda é 50 km por hora. A velocidade do carro é de 50 km por hora. Exercício 3. É uma questão do Enem também. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entra quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Então, a gente vai ter que analisar a tabelinha e, com base no quadro, calcular qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar. Então, a gente tem que descobrir quantas pessoas, olha, no térreo, tá aqui, esse Ezinho que eu coloquei aqui é elevador. No térreo, entraram 4 pessoas no elevador e não saiu nenhuma. Então, no térreo, 4 pessoas. No primeiro andar, tinha 4 pessoas, né, que entrou no térreo. No primeiro andar, entrou mais 4. Então, 8. Só que desceu 3. Então, 8 menos 3, 5 pessoas no primeiro andar. No segundo andar, nós tínhamos 5, né, pessoas. Entrou mais uma, 6. Desceu uma, ficou 5. No terceiro andar, nós tínhamos 5. Entrou 2, ficou 7. Saiu 2 pessoas, então permaneceu com 5 pessoas. No quarto andar, tinha 5, com mais 2, 7. Não saiu nenhuma, então continuou com 7 pessoas no quarto andar. No quinto andar, entrou 2, já tinha 7. 7 mais 2, 9. Saiu 6. Então ficou 3 pessoas. Qual que é a moda? O que é que repetiu mais? Qual é o número de vezes, né? Então, a moda aqui, olha, o que repetiu mais foi o 5. Então, logo a moda é 5. Com 12 máquinas de milkshake, uma empresa precisa de 8 horas para produzir 96 milkshakes. A letra A. De quantas máquinas trabalhando por 8 horas a empresa precisará para produzir 336 milkshakes? Como a hora foi constante, a gente não vai colocar a grandeza horas. Então, olha, com 12 máquinas trabalhando, produz 96 latas de doce, né? Quantas máquinas serão necessárias, eu não sei quantas, X, para produzir 336 latas de doce? Então, na grandeza onde tem o X, eu coloquei a setinha voltada para baixo, poderia ser para cima. Se as duas grandezas forem diretamente proporcionais, a setinha vai ficar no mesmo sentido. Então, olha, para produzir 96 latas, eu precisei de 12 máquinas. Aumentando a quantidade de doce, a quantidade de latas, né, eu preciso de mais máquinas. Então, aumentou aqui, aumentou aqui. Então, as grandezas são diretamente proporcionais, a setinha vai ficar no mesmo sentido. Montando a proporção, 12 está para X, assim como 96 está para 336. Multiplicando cruzado, olha, X vezes 96, 12 vezes 336 deu 4.032. 96 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 42, serão necessárias 42 máquinas. A letra B. Com 20 máquinas funcionando, quanto tempo será necessário para produzir os mesmos 96 milkshakes? Com 20 máquinas, olha, com 12, precisou de 8 horas, né? Agora eu tenho 20 máquinas trabalhando. O que vai acontecer com as horas? Eu não sei, né? X. Aqui eu coloquei a setinha voltada para cima na grandeza que tem X. Eu posso colocar para cima ou para baixo.
As duas setinhas vai ficar no mesmo sentido se as grandezas forem diretamente proporcionais, aumentar nas duas grandezas ou diminuir nas duas. Então, olha, 12 máquinas trabalhando, precisava de 8 horas. Aumentando as máquinas, eu tenho mais máquinas trabalhando, então pode reduzir o tempo. Então, é inversamente proporcional. Uma setinha está para baixo, outra para cima. Na hora de montar a proporção, a gente inverte uma das grandezas. Aqui eu inverti a primeira, olha. 12 para 20, eu coloquei 20 para 12. 8 para x. 20 está para 12, assim como 8 está para x. Multiplica cruzado. Olha, 20 vezes x, 20x. 12 vezes 8, 96. X é igual a 96 dividido por 20. X é igual a 4,8 horas. O exercício 4. César desenhou um retângulo com 20 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Sérgio, por sua vez, fez um retângulo da mesma área, mas com 25 centímetros de comprimento. Qual a largura do retângulo que Sérgio desenhou? Então, o primeiro retângulo tinha 20 centímetros de comprimento e 5 de largura. No caso, a área seria 100, né? Porque basta multiplicar 20 vezes 5, 100. O outro retângulo que ele desenhou, 25 centímetros de comprimento. Qual deve ser a largura? Eu não sei, né? X, coloquei a setinha voltada para baixo. Se aumentou o comprimento e a área vai ser a mesma, então vai diminuir a largura. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Uma setinha para cima e a outra para baixo. Invertendo a primeira grandeza, olha, 25 está para 20, assim como x está 5 está para x. Multiplicando o cruzado, 25x igual a 20 vezes 5, que é 100. 100 dividido por 25, 4 centímetros. Então, a largura do outro retângulo, 4.